Todo mundo pergunta, o que é Armênia? Aí o cara pensa que é estação de metrô, que é nome de passarela, e não é. A Armênia é um país. Quem se lembra do que os turcos fizeram com os armênios? Os turcos invadiram o país e em 3 dias tomaram o país. Massacraram, mataram 1,5 milhão de armênios. Eles foram expulsos da casa deles, porque as casas foram tomadas e eles eram obrigados a sair, a atravessar o deserto. As pessoas perderam seus pais, suas mães nessa guerra. Se apoderaram dos bens deles. O país não tinha exército, era um país de camponeses. Ao meu ver, foi uma tentativa do Império Otomano de se recuperar da crise que vivia. Expropriar uma série de propriedades armênias e as riquezas desses armênios poderia revigorar esse império para ele sair da crise econômica que ele se encontrava. Meu bisavô, meus tios avós, grande parte da família foi morta. Os problemas não foram só em 1915. 1915 foi o ápice. 24 de abril foi o dia mais importante porque foi a noite em que eles mataram 600 intelectuais e escritores armênios. A ideia era, se assassinar a intelectualidade, não sobra ninguém. Se tira a cabeça, os braços não conseguem fazer absolutamente nada. Aquele negócio é muito triste, sabe? Sofreram muito naquela época. Espalhou todos aqueles países, os armênios se espalharam tudo para aqueles países vizinhos, árabes, tudo. A arma principal do genocídio não foram campos de concentração, de extermínio, câmaras de gás, foram as deportações. Né? Eram organizadas grandes marchas, né? Os armênios eram convocados a saírem de suas casas, suas cidades, e eles eram explicados a eles que eles iam para outros lugares, que eles iam sair daquela região que era uma região perigosa e iam para outras cidades. Só que essas cidades não existiam, eram cidades que ficavam no meio do deserto. Então por dias, semanas, eles tinham que andar pelo deserto, sem comida, sem água, sem nenhum tipo de suporte, e iam morrendo no caminho. Era uma questão prática de tirar esses... Não tinha onde botar esses corpos, esses quase 1,5 milhão de armênios que foram mortos. Então deportá-los, deixaram morrer no deserto, era uma questão higiênica também para o Império Otomano e para o governo dos jovens turcos nesse período. A história que eu ouvi é de um depoimento que a minha avó deu para minha mãe há muitos anos atrás. Foi que ela estava sozinha em casa, ela tinha 3 filhos já, crianças bem pequenas, e o meu avô estava trabalhando fora de casa. E os turcos mataram os 3 filhos dela na frente dela, degolados, e jogaram ela no mar, eu suponho que seja o rio, e ela boiou, ela perdeu a consciência e boiou. Ela não sabe por quanto tempo, e ela se deu conta de si quando ela foi resgatada por uma família de nômades turcos que acampavam na beira desse rio, e ela foi pega como escrava. E ela deu um depoimento muito emocionado para minha mãe, ela pouco falava disso para as pessoas, que ela foi pega como escrava para tomar conta da criança, que era o filho dessa família turca. E ela teve vontade de matar essa criança. O que aconteceu na casa da minha avó paterna. Estavam almoçando na cidade deles,
almoçando, era uma das famílias proeminentes da cidade, estava almoçando, aí chegou o exército turco, tirou eles da mesa, tirou da casa, confiscou a casa, levou o irmão advogado, alistou, porque eles alistavam pura e exclusivamente para matar, e ele foi assassinado dentro do exército, deportou a família toda. E no caso, a minha avó tinha 17 anos e a irmã 23. O que eles faziam? Já a minha avó e a irmã, elas se esconderam, porque se não eram estupradas, para que tivessem filhos, gerassem filhos, ou matadas, assassinadas. Então elas foram se escondendo e elas chegaram para o Líbano, as duas, se escondendo nos porões da casa dos vizinhos e viajando de noite para não ser pegas. E no deserto morreu, mas muita gente por inanição. Mas a minha avó ensinou os filhos a conservarem sempre água no cantil. Inclusive fez para a travessia deles roscas com moedas de ouro dentro e explicando a eles que essas roscas tinham que ser molhadas na água com açúcar. Eles levavam uma pedra de açúcar como um colar dentro de um saquinho. E minha avó explicou para eles que era importante eles manterem a água sempre nesse cantil, nunca deixassem sem. Então essa minha avó, jovem, com 14, 15 anos, ela fez parte ela foi um soldado da resistência armênia. Eu tenho até aqui uma imagem dela feita, publicada no jornal de 2000, pela Folha de São Paulo de 2000, onde que mostra ela, uma fotografia que foi feita já na Síria, em Damasco, já foragida também pós-guerra ou nos entrementes da guerra, ela vestida com a roupa dela de soldado, com a sua arma, e ela jovem, era uma moça muito bonita, inclusive ainda outro dia minha mãe me contava que ela, para se passar por homem, então ela passava romã no rosto para escurecer. Mas voltando à história, ela foi pega como escrava para cuidar dessa criança e ela acabou conseguindo fugir. Ela tinha algumas joias, essa história é linda, ela tinha algumas joias escondidas na barra do vestido. E ela conseguiu fugir e ela subornou um soldado turco e pôde passar a fronteira e foi parar na Síria. Na Síria, ela mendigou, ela viveu uma vida bastante difícil na rua e ela nunca mais ouviu falar do meu avô até um dia que eles se encontraram do nada na rua e lá na Síria, eles tiveram meu tio Arthur, que é o irmão mais velho do meu pai, e o meu pai. Gastam muito poucas balas para matar os armênios, né? Os armênios talvez não valiam a bala que os turcos gastariam com eles nesse sentido de guerra. E isso serve uma grande gama de fatores, né? Um deles é você não matar, é deixar morrer, né? O que depois, para negar o genocídio, tem um sentido muito pragmático. E infelizmente ainda hoje os turcos não reconheceram que foi um genocídio, né? E falta o reconhecimento da Turquia, né? Que é o principal alvo dessa campanha por reconhecimento.
não há um movimento direto de armênios que saem da região do Império Otomano, da Armênia ocupada pelo Império Otomano, para o Brasil. É um movimento por etapas. Se a gente pensar num grande panorama, eles saem do Império Otomano, vão para a Síria ou para o Líbano, depois vão para Marsella, no sul da França, para daí virem para a América. Né? E o Brasil não era o principal roteiro desses armênios, assim como também não era dos sírios e dos libaneses. Era a América. Né? E a América, para muitos, era os Estados Unidos. E o Brasil acaba sendo um acidente de percurso nesse caminho. Muitos eram enganados pelas companhias que traziam eles para cá, ou muitos simplesmente não aguentavam a viagem, paravam no Porto de Santos, que era a primeira parada que tinha, depois ia para Buenos Aires ou então para a América do Norte. Bom, nós viemos aqui em 1926, com 3 anos de idade. Calhamos aqui, porque nosso destino era Argentina, Buenos Aires. Lá na agência falaram para ele que para a Argentina não tem navio, só temos para o Brasil. Mas ali é perto, você vai qualquer dia lá. Depois de 29 anos meu pai foi daqui para lá. Chegou, tem 2.500 quilômetros. A mãe da minha avó e os irmãos que tinham sobrevivido ao massacre moravam em Montevideo. Naquelas idas, vai passando de país a país, terminaram em Montevideo. Aquela ideia de fazer América, vieram para a América do Sul no lugar de ir para a América do Norte. Vieram, como eu disse, em meados dos anos 20, mais precisamente em 1926. Meu pai veio com pai, mãe e mais 2 irmãos menores. Eu tenho aqui, inclusive, esse passaporte, que é uma coisa interessante que se veja. Antigamente o passaporte era alguma coisa familiar, então aqui a gente tem um passaporte emitido em Marsella, aparece aqui a família do meu pai, meu avô, minha avó, meu pai Marviroso, meus 2 tios, tá? Este passaporte familiar, então, dá nome das pessoas, eles eram da cidade de Adjano, meu avô tinha 31 anos, o nome dele era Misak Nersessian, né? E aqui no verso é interessante que a gente tem uma documentação das datas. Eles tiveram uma autorização de saída em 21 de novembro de 1926, emitida pelo vice-cônsul em Marsella, e chegaram aqui no Rio de Janeiro em 18 de dezembro. O bairro geralmente era na região do mercado, da 25 de março. Aqui em São Paulo, a comunidade armênia se ajudava, eles formavam comunidades e um ajudava o outro. Se sobrealugava quartos. Inclusive nós moramos numa casa dessa. Nós também. Num quarto só 7 pessoas. De manhã recolhia o colchão que minha mãe trouxe da terra, de lã. Colchão de lã. Eu recolhia assim, põe num canto e trabalhava. E à noite abria outra vez. Virava o dormitório. Minha mãe tinha que cozinhar, trabalhar, balançava a criança, não sei o que mais, lavava a roupa. Então, era um verdadeiro... Isso era todas as senhoras lá. Todas eram minha mãe. Todas. E elas eram muito unidas umas com as outras, sempre ajudavam nas horas de necessidade. Né? Agora o banho então a gente tomava uma vez por semana. Esquentavam... Não tinha chuveiro. Numa lata de querosene, punha carvão, uma bacia, esquenta a água lá. Ia temperando a água e aí era em fila, um atrás do outro, porque o carvão ficava aceso direto para dar conta de todos tomarem o seu banho, né? Então eu também peguei essa época. E o banheiro era bem fora da casa, era no quintal mesmo. O banheiro, uma coisa pequenininha ali.